Previously on Teacher Thea's videos. Hello, Teacher Thea aqui, e hoje eu vim falar com vocês 4 erros que brasileiros cometem com muita frequência quando estão aprendendo a falar inglês. Error number 3. Nós brasileiros cometemos muito o erro quando a gente trata das preposições to e for. Então hoje eu vou explicar pra vocês como não cometer mais esse erro. Então vamos começar com a preposição to. A preposição to a gente usa sempre que a gente tem movimento na nossa frase, seja ele de forma física ou figurativa. Então, por exemplo, se eu vou falar que eu vou viajar para algum lugar, eu vou usar to. Então, por exemplo, a gente fala I will travel to the United States. I will travel to Australia. Ou então quando é um movimento que você não exatamente vai se deslocar para um lugar. Por exemplo, se eu falo I want to give a present to you. Então, o presente está comigo e eu vou dar para você. Então, o verbo to, quando a gente está falando de movimento, ele geralmente vai ter um destino. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do to é um erro muito comum que as pessoas cometem. Que, na verdade, ele é importante porque você precisa saber disso, mas no dia a dia a gente acaba usando ele e não tem tanto problema, tá? O to, ele tanto é a preposição que a gente usa, né, para a movimentação, mas ele também pode ser o que a gente usa para deixar os verbos no infinitivo. O infinitivo dos verbos são aqueles verbos na forma base. Então, por exemplo, com AR, ER e IR no português, que a gente usa falar, vestir ou, por exemplo, comer. No inglês, se a gente quer usar para falar, a gente usa to speak, não só speak. Por isso, inclusive, que no verbo to be, a gente sempre fala verbo to be e não só verbo be, porque o verbo to be é o verbo ser ou estar no infinitivo. E nas nossas frases no inglês, geralmente a gente tem uma estrutura muito específica, onde a gente tem sujeito, verbo e objeto. Mas existem outras estruturas um pouco mais complexas, onde a gente tem um sujeito, um verbo, um segundo verbo e um complemento. Nessas estruturas mais específicas, a gente tem o primeiro verbo, que ele não vai estar no infinitivo, ele vai estar sendo conjugado. Já o segundo verbo, ele vai estar no infinitivo. Então, por isso, a gente vai precisar usar um to. Dessa forma, quando eu falo, por exemplo, I need to buy a present. I need, o need, nosso primeiro verbo. O to buy é comprar, então já está no infinitivo. Esse to, ele é do infinitivo, ele não é a nossa preposição to. Mas muitas vezes a gente acaba se confundindo, ou então a gente tem uma frase onde a gente teria dois to. Por exemplo, se eu falo I need to go to the mall. Então esse primeiro to, ele é o to pro infinitivo e o segundo to é a nossa preposição. Outra forma que a gente usa o to é quando a gente fala de uma coisa que começa em um lugar e termina em outro. Por exemplo, se você fala eu trabalho de segunda a sexta, você começa na segunda-feira e você termina na sexta-feira. Então, I work from Monday to Friday, porque a gente tem essa movimentação da segunda para a sexta. Já a preposição for, a gente geralmente usa quando a gente vai fazer algo para alguém. Então eu posso falar, por exemplo, I want to do this for you, porque eu tô querendo fazer isso em seu benefício. Eu não tô fazendo por mim, eu estou fazendo por você. Então, né, uma comparação assim, bem a grosso modo, porque não se aplica sempre. É como se o to fosse o para e o for fosse por. Mas isso não se aplica todas as vezes, tá bom? Outra utilização do for é quando a gente quer falar de períodos de tempo. Então, por exemplo, eu falo every day I work for 8 hours. Então, esse for é para a duração, o tanto de tempo que eu trabalho. Existe um erro comum quando a gente trabalha com essas duas preposições, que é o seguinte: quando a gente usa to e quando a gente usa o for com palavras parecidas. Então, a forma de você perceber quando a gente vai usar um ou quando a gente vai usar outro é da seguinte forma: o to a gente vai usar com verbos, já o for a gente vai usar com substantivos. Então, por exemplo, I need to go to the gym to work out. Work out é o verbo malhar. E nesse caso também a gente vai estar utilizando ele como infinitivo. Já, por exemplo, se workout como substantivo, como treino, eu posso falar I need to go to the gym for a workout. E nesse caso, para um treino. Eu não estou falando para treinar, para malhar. Eu estou falando para um treino. Então, I need to go to the gym for a workout. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quando a gente usa for mais um verbo. Geralmente ele vai vir com ing, porque ele vai dar a função daquele objeto. Então, por exemplo, this cell phone is good for making videos. Nessa frase, eu estou falando que o celular, ele é bom para fazer vídeos. Então, eu estou dando a função dele, para que ele é bom. Já se eu quero falar o que eu pretendo fazer com ele, eu vou usar o to. Então, I want to buy this cell phone to make videos.